Meus amigos e minhas amigas, todo mundo está acompanhando aí a situação do Brasil, né? Problema na saúde pública, na economia, infelizmente desemprego crescendo e muita confusão do governo federal. E todo mundo viu o caos em Manaus. É bom lembrar o seguinte, que os Estados Unidos, até o presente momento, não ajudaram o país e Israel também não ajudou, né? O site Poder 360 chegou até a publicar matéria muito pouco comentada, até porque também não é um assunto importante, sobre um pedido que o Bolsonaro fez para o governo de Israel. Né? Pediu ajuda para resolver o problema de Manaus. E sendo que o Brasil é um país cheio de recursos naturais e mesmo com o povo pobre ainda é um país muito rico. Mas não tem governo. E esse sistema neoliberal está avançando aí, passando o rolo compressor sobre a sociedade, que enfrenta os problemas da carestia, inflação, que já começa a pesar no bolso da maioria das pessoas. E nesse momento as perspectivas, infelizmente, não são boas. É claro que a situação difícil vai fazer com que as pessoas comecem a se mobilizar em torno não de pautas moralistas. Né? As pautas moralistas elas vão ficar em, sei lá, 10º plano. Não vai ser nem em 2º plano, vai ser em 10º plano. Por um bom tempo, depois que essa crise se intensificar, ninguém vai querer saber disso. As pessoas vão pensar na política, vão pensar na economia como uma conquista concreta. Né? Vão pensar em fazer uma luta profissional, uma luta social, uma luta política, uma luta econômica visando melhorar a própria vida. Comprar uma casa melhor, ou reformar a casa que mora, ou até mesmo conseguir pagar as prestações da casa que está morando. Porque as dificuldades do brasileiro, do povo brasileiro são essas. E no meio da pandemia, o governo totalmente desorientado. O que aconteceu? Faltou oxigênio em Manaus. É o assunto do momento, pelo menos na internet. E também na grande mídia, né? Eles estão falando muito. Só que o governo bateu cabeça, ainda não resolveu o problema, mas outros países se mexeram, que são a China e a Venezuela. Dois países tão demonizados, né? A China é extremamente importante, porque para se produzir a vacina é necessário adquirir os insumos da China. A Venezuela é um grande parceiro comercial, né, que tem uma parceria interessante com o país, e provou isso, mandando cilindros de oxigênio e mandando também, no caso, a Venezuela ofereceu o envio até de médicos. Eu não vi os Estados Unidos mandar médicos para nenhum outro país do mundo. Mas a gente viu a Venezuela oferecer médicos para o Brasil. Cuba mandou médicos, né, para outros países. Então, tomara que as pessoas comecem a analisar isso aí. Não sabemos se as pessoas vão analisar tão cedo, porque os bolsonaristas eles estão cada vez mais doentes, extremamente fanáticos. Do jeito que a coisa lá vai avançando, podem inclusive ficar extremamente perigosos, agressivos, violentos, porque eles não aceitam que o ídolo deles, que é o presidente da República, seja criticado. Não pode criticar o cara. Né? Todo mundo tem que baixar a cabeça. É lógico que a maioria do povo não vai baixar a cabeça para Bolsonaro, porque tem um monte de gente que votou nele e não vota mais. Mas essas pessoas realmente parece que elas têm algum distúrbio. É preocupante isso aí. E lógico, são manipulados também, né? Tem alguns pastores aí, evangélicos, que manipulam essas pessoas, sabe-se lá a custo de quê, a que preço, né? De graça provavelmente não é. Porque o Bolsonaro é um escroto. Como é que essa gente abraçou um escroto, né? Os evangélicos fizeram tomaram uma decisão tão errada como essa. Claro que não estamos falando de todos, porque tem evangélico de tudo quanto é jeito. Inclusive tem muito evangélico que é cristão, né?
alguns evangélicos levam a sério os ensinamentos de Jesus Cristo e são pessoas amorosas. Agora, esses evangélicos bolsonaristas, meu Deus do céu, parece que eles estão piores, né? E no sábado, né, no domingo, parece que sábado, dia 16, domingo, dia 17, parece que assim, os grupos de WhatsApp funcionaram a todo vapor. O pessoal que apoia o Bolsonaro ficou muito agitado. Mas vamos lá. Então, enquanto a Venezuela mandou oxigênio, a China está mandando oxigênio também, né, em parceria com a OAB, né, com a Ordem dos Advogados do Brasil, através do Instituto Social Brasil-China, né, mandaram aí um container com 1.700 cilindros de oxigênio. Parabéns para a China, parabéns para a Venezuela, né? Fica aqui o nosso agradecimento. E só que o Requião postou no Twitter dele algo muito interessante, o ex-senador Roberto Requião. Ele colocou o seguinte, ó: no ano passado o Brasil ofereceu soldados para os Estados Unidos invadirem a Venezuela. Hoje, né, isso aí foi publicado no dia 15 de janeiro. A Venezuela ofereceu oxigênio para salvar vidas dos brasileiros. Ele colocou que é de um autor anônimo. É bom lembrar que teve esse movimento irresponsável do presidente da República de sugerir que poderia, né, usar o exército brasileiro, tão desacreditado ultimamente, graças, né, infelizmente, à má atuação dos militares do governo, que além deles estarem perdidos, serem totalmente incompetentes, eles ainda ficam bravos quando são criticados, né, porque eles pensam que fora da caserna, fora dos quartéis, eles estão lidando com tropas, só que políticos não são tropas, sociedade civil não são tropas, são pessoas querendo melhorar a vida, inclusive os políticos. Por isso que eles se metem com a política, né? Se o pobre entender isso um dia, que o rico se mete com a política e domina a coisa toda, nós vamos ter mais equilíbrio, né, nas relações humanas e na divisão dos bens que existe na Terra. Assim, hoje, infelizmente, uma parcela considerável da sociedade que vota ainda se inclinou para a direita. Isso é um fato consumado. Tem muita gente que não vota, seria importante dialogar com esses que não votam e tentar explicar para as pessoas que são pobres e que ainda nos ouvem, né, ainda têm disposição para o diálogo, que eles estão perdendo, não estão ganhando nada em apoiar o que eles apoiam. Aliás, já tem muita gente aí reclamando do preço caro no supermercado, salário que não sobe, tá fechando um monte de empresas, infelizmente. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, que tudo é parte de uma luta. E o que está acontecendo nesse momento, com esse sistema neoliberal avançado, né, é simplesmente a execução de um projeto. Eles, por exemplo, vão começar a pressionar agora pelas reformas, reforma administrativa, que eles querem tirar estabilidade do servidor público, dos servidores públicos. Só que se não fossem os servidores públicos estáveis na Anvisa, na Fundação Oswaldo Cruz e no Butantan, nós não teríamos a mínima possibilidade de levar adiante aí essa vacina, a Coronavac. Imagina só Bolsonaro nomeando à torta e à direita nesses órgãos, né, colocando só os cupichas dele. A bagunça que não ia ser. Ia ser uma esculhambação generalizada. Uma parte dos políticos não gostam de servidores efetivos, concursados. Primeiro porque eles querem colocar os cabos eleitorais deles no Estado. É legítimo que eles queiram fazer isso, porque as pessoas fazem campanha e querem receber alguma coisa em troca. Isso é normal. A gente tem que deixar a hipocrisia de lado e passar a analisar a vida como ela é. Isso é muito normal. Mas a questão fundamental é a seguinte: é que é preciso ter servidores estáveis, né? Tem que ter servidores estáveis. Não pode deixar que se faça uma bagunça nesses órgãos públicos. Senão o caos que já está aí diante de nós vai ser ainda maior. Então, se aprovarem a tal da reforma administrativa e tirarem a estabilidade dos servidores públicos,
espere uma piora considerável de tudo aquilo que o Estado está fazendo para a população neste momento, né? Mas então Israel não ajudou, os Estados Unidos não ajudaram, mas a China e a Venezuela ajudaram o Brasil. E as Forças Armadas, elas entraram numa fase de declínio. A imagem das Forças Armadas está arranhada. O general Pazuello é um dos culpados, né, por essa má imagem da instituição, dessas instituições. O Bolsonaro, ele é um exemplo de que a esculhambação é relevada nos quartéis, porque ele foi um mau militar, tanto é que o exército expulsou ele. Mas ele virou presidente da República e o pessoal tá dando suporte, tá dando apoio. Tanto apoio que ele já começou a se adiantar num discurso de que se continuarem criticando as Forças Armadas, elas podem impor uma ditadura. Bom, teve um tempo que essa possibilidade era mais real. Por quê? Porque eles estavam com uma boa imagem. Tinham uma boa popularidade. Agora não tem, porque os problemas do governo estão relacionados à ineficiência das Forças Armadas. Porque o Bolsonaro nomeou um monte de militares. E eles não estão dando conta do recado. Essa é a realidade. E aí começam a criar uma realidade paralela de combate ao socialismo, combate ao comunismo. Olha, se a própria China, que é administrada pelo Partido Comunista Chinês, é um país capitalista, totalmente capitalista, como é que o Brasil, essa esculhambação que é o nosso país, vai ser um país socialista? Bom, as pessoas têm que entender que o socialismo supõe o quê? Socializar os recursos. Todo mundo tem uma casa para morar, todo mundo tem uma terra para plantar, todo mundo tem o básico para viver. Então é uma coisa boa, ao contrário do que muita gente está pensando aí. Mas hoje em dia nós estamos longe disso. Estamos longe. Agora é o momento do neoliberalismo. São os liberais que tomaram conta da coisa toda. E eles estão afundando o país, né? Porque não tem geração de emprego, não tem crescimento econômico. Só tem valorização de bolsa de valores, mas aquilo é papel e é capital volátil. Às vezes um papel hoje, uma ação custa hoje R$50, amanhã pode estar valendo 50 centavos. E a pessoa que comprou por R$50 vai ter um ativo aí de 50 centavos. Isso acontece no mercado financeiro. A questão dos investimentos precisa, inclusive, ser muito discutida para que as pessoas entendam o que realmente isso é. Mas vamos lá, né? Nós temos aí o placar do impeachment. Talvez seja por esse motivo que o Bolsonaro falou hoje, no caso, no dia 18 de manhã, né? Falou ontem que quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as Forças Armadas. Olha só. Isso é uma fala golpista. Mas hoje não tem mais ambiente para dar golpe de Estado. Porque um golpe precisa de apoio popular. Como é que a população passando fome e passando necessidade vai apoiar uma ditadura militar? Se já está ruim com essa democraciazinha capenga que a gente tem, imagina com uma ditadura escancarada. Posso estar muito enganado, mas as chances de acontecer nesse momento são próximas de zero. A imagem dos militares ficou muito desgastada, graças ao presidente Bolsonaro. E ele fala muito em sucateamento das Forças Armadas, né? Mas o ex-presidente Lula gastou muito dinheiro com as Forças Armadas, não serviu para nada, né? Porque eles continuam com o mesmo pensamento direitista, eles não protegem o país das investidas do imperialismo. E numa guerra eu não sei se essas nossas gloriosas Forças Armadas seriam capazes de defender o país. Graças a Deus, pelo menos, eles não estão querendo embarcar numa aventura militar aqui contra a Venezuela. Ainda bem, né? Que a cúpula dos militares freou essa aventura. Sorte a nossa. Porque se tivesse uma guerra nesse momento, o país já está afundado, ele ia afundar ainda mais. Ainda mais. E ia ser uma esculhambação. Imagina a indisciplina dos recrutas querendo fugir. A quantidade de pessoas que iam se recusar a participar disso. Nossa, a gente ia sofrer uma
uma derrota muito vergonhosa. Bom, mas então talvez essa fala aí é porque o Bolsonaro já está sentindo o peso do impeachment nas suas costas, né? E porque o placar do impeachment avançou. O placar do impeachment avançou. Agora a gente já tem aí olha só, já vai para o quê? 108 deputados a favor do impeachment, 46 deputados são contra, né? Até o presente momento, 359 deputados não se posicionaram, quer dizer, já a discussão começou a ganhar força, né? Tá certo que o Rodrigo Maia está sentado aí nos 60 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, a maior quantidade de pedidos já apresentada, mas o pessoal está avaliando o governo. Deram muita chance para ele. E é engraçado o seguinte, que o Bolsonaro ataca todo mundo, ataca a Venezuela, ataca a Globo, ataca... Ele está atacando muito pouco o PT ultimamente, né? Mas também ataca o PT. E ataca a esquerda, ataca todo mundo. Ninguém presta para ele. Só a turminha que fica batendo palmas lá. Mas tem uma turma que o Bolsonaro não ataca, mas de jeito nenhum. São os deputados do Centrão. Os deputados do Centrão não são atacados pelo Bolsonaro. Por que será, né? Ele que atacou tanto, né? Apesar dele ser do Centrão, falou mal do pessoal. Mas agora tá lá, né? De braços dados com eles. Tendo que dar cargo, né? Tem que distribuir cargos. Porque se não der cargos para eles, não fizer o famoso toma lá da cá, eles não vão ajudar o governo em nada. E às vezes pode até, né, reverterem a situação e apoiarem aí o impeachment, desde que a burguesia dê essa ordem aos deputados do Centrão, porque as coisas acontecem sempre com a permissão daquela que é chamada de a mão invisível, né, e que chamam também de mercado, ou seja, as pessoas ricas que dominam os que não são ricos. Os que não são ricos. Mas a situação ela vai evoluindo. E os militares, eles vão ter que enfrentar, se eles, né, partirem para uma aventura golpista, uma liminar do Supremo Tribunal Federal que, dada pelo ministro, que é o presidente da corte, né, o Luiz Fux, verdade seja dito, por mais que ele seja um lavajateiro, defensor, né, das ilegalidades da Lava Jato, mas nesse sentido ele mandou bem, porque ele praticamente deu amparo jurídico para processar militares que quiserem dar golpe de Estado. Então ele né, deu uma medida liminar na ação direta de inconstitucionalidade 6457, que diz o seguinte, que a chefia das Forças Armadas é um poder limitado. Abre aspas, olha só o que está na liminar do Luiz Fux, do ano passado, de 2020. Abre aspas, excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento de outros poderes, relacionando-se a autoridade sobre as Forças Armadas às competências materiais atribuídas pela Constituição ao Presidente da República. Então, se alguém quiser dar um fecha aspas, né? Se alguém quiser tentar dar o golpe, vai sofrer processo judicial. E imagine se eles derem o golpe, né? Pensemos no que vai acontecer depois do golpe, por exemplo, em relação ao câmbio, ou seja, o valor do dólar vai disparar. Os investidores vão tirar dinheiro do Brasil, já estão tirando, essa é a verdade, já estão tirando. Porque não tem segurança jurídica, né? Falamos agora de uma medida judicial, mas infelizmente está meio bagunçada a questão jurídica aqui no Brasil. E terá um clima de terror no país e não tem como crescer economicamente, principalmente num país igual ao Brasil, atrasado, com uma ditadura. Porque pelo menos lá na China o pessoal fala que é uma ditadura, e é mesmo. Só que lá a população está sendo suprida, né? Alimentação, assistência médica. Aqui quase a maioria não tem quase nada.
E agora perderam o auxílio emergencial, vamos ver, né? Estamos no primeiro mês de pandemia, de avanço da crise econômica. O mês de janeiro não acabou. Sem o auxílio, estamos no primeiro mês sem o auxílio. Vamos ver como é que esse mês termina, vamos ver como é que vai ser o mês de fevereiro, sem o auxílio emergencial, que era mais do que necessário nesse momento. Porque é um momento extremo, é praticamente uma situação de guerra. Mas quando se tem pessoas incompetentes no governo, é claro que as coisas não vão acontecer. Infelizmente. E aí tem um problema com o exército aí que tentou censurar a revista Época. Olha, o general de divisão Richard Fernando Nunes, que ele é chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, ele exigiu, né, em nome do comandante do Exército, que a revista Época se retrate, porque um dos jornalistas da revista Época escreveu um texto criticando o Exército. Quer dizer, a vontade desse pessoal é instaurar a censura no Brasil novamente. Eles não gostam de liberdade de expressão. Eles gostam da liberdade de expressão deles. Eles podem xingar todo mundo, eles podem agredir as pessoas, fazer piadinho com os outros. Mas ninguém pode falar que eles no governo estão sendo extremamente incompetentes. Aí o título da matéria da revista Época, do artigo, é o seguinte, ó: na pandemia, Exército volta a matar brasileiros. Ele fez uma crítica, né? Fez um histórico. Né? Inclusive levantou lá, lembrou, né, do massacre de Canudos, que mataram até crianças. Brasil, gente, nós temos que estudar a história do nosso país. Aí num trechinho da carta que eles escrevem, que o Exército mandou para a revista Época, está escrito o seguinte, olha só, abre aspas: afirmações dessa natureza, motivadas por sentimento de ódio, desprezo pelos fatos, além de temerárias, atentam contra a própria liberdade de imprensa, fecha aspas. É uma ameaça. Estão falando o seguinte, ó: se vocês ficarem falando mal da gente, nós vamos acabar com a liberdadezinha de imprensa de vocês. Tá certo que a revista Época foi lavajateira, ajudou, né, a criar o clima que terminou no golpe de Estado e que abriu o caminho para a vitória do Bolsonaro, mas o negócio é o seguinte, a liberdade de expressão tem que ser respeitada, inclusive para esses veículos. O que deveria ser feito por nós, né, que não temos esses veículos que o alto empresariado das comunicações tem, era tentar ser o que eles são, no que diz respeito a falar para muita gente, a ter recursos para fazer uma comunicação bem feita, né, bem elaborada, a ponto até de incomodar, né, o exército brasileiro. O que é uma vergonha também. É uma vergonha. Enquanto a gente, né, acompanha essas bagunças, falta de oxigênio, Bolsonaro fazendo gracinha no cercadinho, agora ele voltou pro cercadinho, né? Porque ele estava embaixo, ele está embaixo, na verdade, ele está em declínio, eles estão acuados. Por isso que ele falou né, sobre essa possibilidade aí do exército até dar um golpe de Estado. Porque está tão acuado que para tentar se defender, tá querendo chamar o exército pro lado dele. Tá ameaçando as pessoas. Mas como ele não trouxe resultados econômicos, e não vai trazer, infelizmente, seria bom que tivesse trazido, porque bom, o cara ganhou a eleição, que fizesse um bom mandato para melhorar a vida do povo, só que a vida do povo está aí piorando. Só os fanáticos ainda não perceberam isso, ainda, porque eles vão perceber. Essa bagunça, todo o Brasil perdeu uma multinacional a cada 3 meses desde 2018, segundo o levantamento do jornal O Globo. Ao menos 15 multinacionais de vários setores deixaram o Brasil. Nós vimos esses dias fechamento da Mercedes, fechamento da Ford, fechamento da IOC, fábricas de eletrônicos vão encerrar as atividades do Brasil. É crise. Agora o que acontece? Nós precisamos fortalecer, né, uma estratégia, né, de luta social, de luta política, para fazer com que o pobre volte a ter condições de consumir, comprar, porque isso aí vai fazer com que empregos sejam gerados. Do jeito que está aí, só cortes e austeridade fiscal, e tem que cortar despesa, e tem que fazer reforma, não está dando certo, pelo menos para o ser humano comum, para a maioria do povo, está dando muito errado.
E essa bagunça aí, essa confusão, essa ameaça de golpe de Estado, nossa, aí piora ainda mais a situação. Assim, a população está desanimada. Para a população se animar novamente, tem que fazer com que a população volte a ter um dinheirinho no bolso. É só isso que vai animar o povo. Não é combater a suposta pouca vergonha da televisão, não é trazer de volta os valores morais que são mentirosos. Os defensores desses valores morais, na maioria das vezes, são verdadeiros libertinos e libertinas. Que eles têm uma, como diz, está escrito na Bíblia, né, tem a aparência de santidade, mas nega a eficácia dela. Se fazem de santos, mas vivem uma vida extremamente pervertida. Olha só a deputada evangélica, pastora evangélica Flor de Lis, apoiadora do Bolsonaro, que adotou filhos e, segundo a polícia lá do Rio de Janeiro, Polícia Civil, ela adotou crianças e tinha relação sexual com os filhos adotivos. Essa é a moral dos moralistas. E olha, não falha. Não falha. Quando é moralista demais, se chegar perto de você, bota a sua mão na carteira, segura, porque vai tentar roubar o seu dinheiro. Se for muito moralista, vai cantar a sua mulher. Se for uma mulher muito moralista, vai cantar o seu marido. É assim. Agora, é lógico que essa parte moral aí é o problema de cada um. O que está pegando contra a gente é o problema econômico, né? Lógico, o problema político reflete no problema econômico. Para que isso dê certo, as pessoas não podem ficar só observando as lutas alheias, não, tem que participar também. Se unir aos que querem que o povão tenha dinheiro no bolso para consumir, para a gente reverter isso. E vamos começar também a fazer mais discursos em favor da democracia, contra golpe de Estado, contra golpe militar. Nós não precisamos de ditadura militar, nós precisamos de abertura de fábricas e geração de empregos. E avanço da tecnologia para melhorar a vida do povo, não para desempregar trabalhadores. É disso que nós precisamos. Então, eu quero pedir, né, quem chegou até aqui, que se inscreva no canal, deixa um comentário, deixa o like aí. E se tiver gostado do vídeo, compartilha. Um forte abraço, né, e até o próximo vídeo.